Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde e Evidência, aqui na tela da TV Nova. É um prazer receber você diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Quero agradecer o carinho da sua audiência. Lembrar que você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e sempre as reprises desse programa aos domingos a partir das 11h30 da noite. Além de mais uma opção que é no canal N2 Educação, também nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite. Combinado assim? Esse é o Saúde e Evidência, que traz sempre informações pertinentes para você, com profissionais da área da saúde, porque a melhor forma de prevenção é a informação. Conosco, essa noite, a Ingrid Cordeiro de Lima. Ela é enfermeira e é coordenadora de Vigilância Epidemiológica Hospitalar aqui no Hospital Regional de Arco Verde. Ingrid, seja muito bem-vinda, prazer receber você. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Eu espero que seja um programa com bastante informação e que a gente consiga compartilhar com vocês um pouquinho da nossa rotina. Obrigado, Ingrid. Quero agradecer aos nossos apoios, sempre conosco o Grupo LW, também Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e o Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Tema do nosso programa hoje, vigilância epidemiológica. É um tema bem relevante, já é muito importante e ficou ainda mais evidente com a pandemia que a gente está passando. Eu queria que você explicasse primeiro o que é essa questão da vigilância epidemiológica nos hospitais, na área hospitalar, uma coisa que é tão importante ainda mais nesse momento. A vigilância epidemiológica hospitalar, eu costumo brincar que são os olhos do hospital, que, de fato, a gente trabalha fazendo busca ativa das doenças de notificação compulsória, né? Então, na nossa rotina, todos os dias, a gente revisa as fichas de atendimento, a gente passa nos setores para saber se tem algum paciente que tem algum tipo de doença que a gente precise notificar, que a gente precise intervir, como, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, coqueluche ou qualquer outra doença de notificação. E que hoje, na verdade, desde o início dessa pandemia, a gente vem trabalhando arduamente, porque nós trabalhamos com a notificação desses casos do novo coronavírus, da Covid-19. Além disso, a gente também trabalha fazendo investigações de óbitos, que são óbitos elegíveis, a gente faz controle de natalidade, SINASC, os nascidos vivos. Enfim, é uma rotina bem puxada. Não são todos os hospitais que possuem a vigilância epidemiológica, mas hoje a gente tem, na grande maioria dos hospitais regionais do estado de Pernambuco, contam com uma vigilância que a gente, como eu falei, está trabalhando arduamente nessa pandemia. E qual o papel da vigilância epidemiológica nessa área hospitalar e principalmente agora em meio a essa pandemia? Bom, logo no início, eu lembro que por volta do mês de março, mais ou menos no final de março e abril, foi quando de fato começou os primeiros casos aqui em Pernambuco. E a vigilância epidemiológica hospitalar ficou de olhos abertos para a gente poder tentar identificar os casos que fossem suspeitos do coronavírus. E foi um desafio bem grande, porque logo no início a gente não entendia bem quais eram os sintomas, se uma gripe comum, como até hoje a gente sabe, pode ser que seja um coronavírus, a Covid-19, e não tinha muitos protocolos, a gente não entendia bem sobre tratamentos, a gente não entendia bem quanto tempo tinha que fazer coleta, não podia. Então, assim, a vigilância, naquele momento, logo quando iniciou a pandemia, a gente ficou trabalhando muito, principalmente em relação à busca de notas técnicas, de contato direto com o Estado. A gente acabou abraçando mesmo essa causa no hospital para tentar conduzir os profissionais, tanto médicos como enfermeiros de enfermagem. A gente conduzia todos os setores, na verdade, até a parte de higienização, tudo de acordo com as notas que o Estado ia disponibilizando para a gente. Então, desde o início, a gente é quem vem conduzindo, a gente é que vem levando esses casos. Desde o início, nessa pandemia, quem faz a coleta dos exames e que é responsável pela liberação e pela notificação, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, as notificações do caso, tudo é com a gente. Então, o papel nessa pandemia é isso, é o diagnóstico, é a notificação, é orientar os profissionais, é conduzir, é conversar com a família, é conversar com os médicos e, além disso, como eu falei, fazer a coleta do exame para que essa informação do caso positivo chegue ao Estado e que hoje todo mundo tenha acesso à informação como a gente tem hoje, através dos boletins. Pois é, você falou dos boletins, se tornou uma rotina, se tornou algo que é habitual agora e é esperado por todo mundo para acompanhar os dados, principalmente nessas cidades do interior, como a gente está aqui em Arco Verde. Os boletins têm trazido as informações
com relação aos casos confirmados, aos casos suspeitos, também aos óbitos registrados. Muitos boletins são específicos também porque trazem a questão demográfica, né, pelos bairros das cidades. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que esses dados que vocês coletam no hospital, como é que eles chegam, essas informações, ao Estado e aos municípios, para que esses boletins cheguem à população e todo mundo fique bem informado? Pronto. Na verdade, todo paciente que ele dá entrada no hospital, que ele tem uma queixa respiratória, se ele se enquadrar no que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, isso já gera uma notificação, que é o que a gente chama de notificação compulsória imediata. Eu tenho um prazo de até 24 horas para fazer essa informação. Então, a gente preenche a ficha, mesmo que eu ainda não tenha o resultado do paciente, né, do SWAB do paciente ou do teste que a gente vai realizar, a gente preenche essa ficha de notificação e faz essa notificação ao Estado de imediato, no que a gente chama de plataforma CIEVES. Então, quando eu preencho um formulário do FormSUS, o Estado recebe essa informação. E é o Estado que repassa a informação do caso suspeito ou do caso que se enquadra em CIRAG, né, na síndrome respiratória, para os municípios. Então, quando esse paciente ele é notificado, automaticamente a gente também faz a coleta do exame, né? Pode ser o teste rápido, mas geralmente a gente faz a coleta do SWAB. Quando a gente colhe o SWAB, que envia esse SWAB para o LACEN, que é o laboratório de Pernambuco, que é responsável por esses diagnósticos. Então, se der um resultado positivo, a gente tem acesso ao resultado, como também, como o Estado já mandou para o município ele consegue ficar monitorando esses casos. Então, se ele receber um caso positivo, ele já coloca como caso confirmado no boletim epidemiológico. E esses casos suspeitos são exatamente esses que a gente notifica, fica para eles como um caso suspeito e eles ficam aguardando e monitorando o resultado. Se der negativo, o município recebe. Como eu também que fiz a coleta, né, eu tenho como colocar no prontuário do paciente, eu também tenho acesso, mas o município ele recebe a informação. Se for negativo, entra como caso descartado no boletim epidemiológico. E se for positivo, também entra como um caso confirmado. Tu falou uma coisa interessante em relação aos boletins epidemiológicos, que realmente virou algo que as pessoas ficam esperando terminar o dia para poder saber quantos casos têm confirmados. E logo no início também, hoje nem tanto, mas a gente já aproveita a oportunidade para esclarecer que existe um boletim epidemiológico do Estado e existe o boletim que são dos municípios. Alguns municípios, eles colocam, por exemplo, uma síndrome gripal, digamos que eu estou com um caso leve e confirmo o caso, então o município recebe a notificação e confirma esse caso como leve. Porém, o Estado, ele foca mais nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, pode ser que a gente veja hoje Arco Verde, por exemplo, com 1.000 casos confirmados. Mas se a gente for olhar no boletim do Estado, pode ser que apareça lá 500 casos ou até menos que isso, porque o Estado informa os casos de síndrome respiratória aguda grave e o município, além de informar os casos de síndrome respiratória, eles também informam os casos de síndrome gripal, que são casos leves. E logo no final do boletim do Estado aparece casos leves em Pernambuco, então fica bem um geralzão. E muita gente fica questionando, poxa, mas por que Arco Verde está com um boletim com 1.000 casos, mas em Pernambuco a gente vê que Arco Verde só tem 300 casos. Então, é por causa disso. O Estado foca em síndrome respiratória aguda e os municípios acabam confirmando, além da síndrome, os casos leves. Então, funciona assim. A gente notifica o caso suspeito para o Estado envia para o município e o município fica monitorando. Quando é descartado, eles descartam. Quando é positivo, eles confirmam no boletim. Fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa.
O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro que você pode acompanhar, tá, nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Também à noite, pelo canal N2 Educação, mais uma opção para você acompanhar o Saúde em Evidência, toda quinta-feira a partir das 8 da noite. E a reprise também na tela da TV Nova, a partir das 11h30, todos os domingos, 11h30 da noite, ok? Conosco, Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde em evidência para você. Ingrid, mais uma pergunta interessante é com relação ao tempo. Quanto tempo leva a notificação e quanto ela deve ser realizada? O tempo para essa notificação chegar lá no estado. Pronto, a gente faz a notificação, a gente tem um prazo de até 24 horas para notificar. Por exemplo, se eu não estiver no plantão no sábado, mas na segunda-feira eu cheguei lá no hospital, eu tive conhecimento do caso, porque essa notificação ela vai a partir do conhecimento do caso. Tá? Então, eu cheguei na segunda e eu tive conhecimento desse caso de síndrome respiratória aguda, né, desse caso suspeito de Covid. Então, a partir daí, eu tenho 24 horas para notificar o Estado. Dependendo, assim, na maioria das vezes, como o hospital regional aqui, a gente abrange muitos municípios e como a gente sempre está em contato com a Sexta Geres, então, muitas vezes, eu, além de notificar o Estado, eu já comunico ao município, né, o representante da Vigilância Municipal. Eu costumo já comunicar de uma forma informal, né? Ó, a gente está com caso suspeito aqui e tal, mas eles só chegam a colocar no boletim depois que o Estado envia para eles. Então, eu tenho 24 horas para preencher essa notificação a partir do momento que eu tenho conhecimento do caso, que é o que a gente chama de notificação compulsória imediata. É interessante, porque não era uma rotina habitual que vocês tinham, né? Não fazia parte do dia a dia de vocês esse ritmo frenético, né? Como é que foi se adaptar a isso e coletar essas informações diariamente em meio a uma pandemia e ter que aprender não só a lidar com a doença em si, mas também com os novos dados e passar esses dados para que as autoridades tivessem mais noção e soubessem combater, né? Na verdade, a notificação compulsória ela já faz parte da rotina de vigilância epidemiológica. Por exemplo, a gente tem caso suspeito de sarampo, que é uma doença, teoricamente, né, já que está erradicada. Então, se está suspeito, a gente também já faz essa notificação compulsória. Já funciona para outras já doenças funciona também. para outras doenças, né? Um caso, sei lá, suspeito de tétano, uma morte por dengue, ou algo que, assim, possa gerar algum tipo de pandemia ou um tipo de epidemia, a gente já faz parte da nossa rotina. Tá? Inclusive, tem uma coisa que muita gente não sabe, mas que a gente notifica de forma compulsória e imediata, são as tentativas de suicídio. Se a gente chegar lá no hospital e ver alguém internado ou pegar uma ficha de alguém que tentou suicídio, isso já gera para a gente uma notificação compulsória, né? Imediata. Então, no início, para mim, isso não foi tanto assustador, porque já faz parte da nossa rotina. Porém, não fazia tanto parte da nossa rotina. Por exemplo, a gente tem um fluxo no CIEVES, que a gente chama, né? Que se eu, antes dessa pandemia mesmo, eu consegui notificar 2 doenças de notificação compulsória imediata hoje, mas amanhã não tem nenhuma. Então, eu tenho que fazer uma notificação negativa de evento, porque eu mostro para o Estado que eu estou vigilante. Se eu não notificar nada, ele vai achar que eu estou silencioso. Então, será que eu estou notificando? Será que tem caso? Será que não teve? Então, o ano passado, ou nos outros anos, eu estou há quase 3 anos já na vigilância epidemiológica, já fazia parte da nossa rotina de às vezes passar 3, 4 dias com notificação negativa de evento. E eu digo a você com a maior certeza do mundo,
desde o início da pandemia, não teve um dia sequer que eu fiz notificação negativa. Sempre teve algum caso suspeito ou algo que eu precisasse notificar. Então, para mim, não chegou a ser um choque tão grande. Mas, como você falou, o ritmo está muito mais intenso do que antes da pandemia. E com esses números, você lidando diretamente com o problema, você tem visto uma queda? Tem visto um momento decrescente, já passados mais de 5 meses de pandemia? Ou os casos continuam aparecendo de forma ainda um número que preocupe? Continua. Assim, tem, às vezes, de um dia para o outro, eu digo, diminui um pouco. Tem dias que a gente faz 9 coletas, tem dia que a gente só faz 3, mas sempre mantém, né, uma taxa de ocupação hospitalar, digamos que permanente, assim, sempre está. Eu não posso dizer que diminuiu, mas, pelo contrário, eu acho que está crescendo, que está aumentando. Né? Creio eu também até por causa da readequação do comércio, né, do plano do Estado. Então, eu tenho visto, pelo menos na minha realidade como epidemiologia, que os casos eles não diminuíram, eles têm crescido. Você lida diretamente com a coleta dos dados, né? Outra pergunta, Ingrid, é com relação ao fluxo de notificação para as pessoas que se enquadram em síndrome respiratória aguda grave. Qual é esse fluxo de notificação para essas pessoas? Pronto. Antes de tudo, a gente precisa entender o que seria uma síndrome respiratória aguda grave. Né? Então, vai ser qualquer indivíduo que ele apresente tosse, dispneia, que seria dificuldade de respirar, dor nas costas, saturação de oxigênio menor que 95, ou aquela pessoa que apresente febre, tá? Mas a febre hoje não é mais obrigatória como critério de notificação, porque tem pessoas que têm casos, né, com febre e outros não. Os sintomas eles estão ficando cada dia mais atípicos. Ainda tem isso, né? Que você tem que estar de olho nos sintomas. Né? Exatamente. Os casos estão bem atípicos. Mudam, né? Muda e principalmente tem aquela pessoa que às vezes a gente olha e diz, não, ele não é Covid, não tem condições de ser, e é Covid, né? Então, aquele paciente que se enquadra na definição de caso, como eu falei, né, tosse, febre, dispneia, saturação menor que 95, que precise ficar internado, já se enquadra no CIRAG, como a gente chama, né, que é a sigla. Então, a gente preenche essa ficha de notificação, o paciente ele vai ficar interno e aí a gente colhe o exame. A partir do momento que a gente colhe o exame, a gente precisa fazer um cadastro, né, tanto num sistema de laboratório, que é o que a gente chama de GAL, como também a gente preenche a ficha para o CIEVES, que é essa notificação imediata que a gente faz para o Estado. Então, chegou o paciente, atendeu definição de caso, colhe exame, preenche ficha de notificação, cadastra a amostra no GAL, faz a notificação ao CIEVES para poder enviar essa amostra ao LACEN, que é o laboratório de Pernambuco que recebe essas amostras que são coletadas. Outra pergunta interessante está separada aqui, eu também queria que você falasse mais a respeito disso, é sobre os óbitos, Ingrid. Teve muita polêmica logo no começo da pandemia e durante esses meses com relação aos óbitos que foram notificados, quem era, quem não era, Covid, coisas que foram diagnosticadas totalmente diferentes e a pessoa foi diagnosticada a morte como se fosse Covid. Eu queria que você explicasse isso, lidando diretamente com esses números, como você lida, com relação aos óbitos, e tanto os suspeitos e confirmados também. Existe algum fluxo de informação ou investigação dos óbitos, nesse sentido aí da vigilância epidemiológica? Existe. Essa questão do óbito realmente é extremamente polêmico, né? Porque as pessoas começaram a dizer que no Brasil, qualquer coisa, né, morria de acidente e o médico colocava Covid na DO. E não é assim que funciona. Quando o paciente ele chega, né, vamos supor que é um paciente que é suspeito, né, ele chegou, tem toda a sintomatologia da síndrome respiratória, que pode ser que seja Covid, então ele evolui a óbito. Como é que funciona? A gente faz a coleta do exame pós-óbito, tá? É feito do mesmo jeito, a gente faz a notificação compulsória ao Estado, só que a gente já notifica como óbito, tá? E aí a gente aguarda esse resultado. Quando o paciente, vamos supor, ele morreu e ele ainda é um caso suspeito, a gente fica aguardando o resultado, mas o corpo ele tem que sair dentro de todos os protocolos, como se fosse um paciente com Covid, né? Infelizmente, não pode ter velório, né? Tem que ser enterrado imediatamente após o óbito, o corpo tem que sair em saco. As pessoas também têm que estar com equipamento, com EPI, né? Isso. E quando, no caso suspeito, né, o ideal é que seja feito todo esse protocolo. E quando é um caso confirmado, geralmente é aquele paciente que já está interno, que já tem um resultado confirmado, então vai seguir o protocolo, mas é a partir daí que vai ser diagnosticado na declaração de óbito se é confirmado ou não. E, além disso, os óbitos que são confirmados, a gente tem que fazer uma investigação. O que seria essa investigação? A gente recebe do Estado uma ficha
onde a gente vai ver desde a admissão do paciente até o óbito o que aconteceu com ele. Quais foram os sintomas quando ele entrou, quais são os exames, resultado de exame, evolução clínica, tudo que foi feito com o paciente, a gente preenche essa ficha e envia ao Estado, para que o Estado, né, ele veja e ele codifique esse óbito. Então, eles também investigam. Às vezes, como eu falei, tem pacientes que eles não se enquadram em definição de caso, de um CIRAG, que às vezes, do nada, eles evoluem e morrem, e quando a gente vai ver, era Covid, e a gente nem esperava que fosse. Então, até essa forma de investigação, o Estado consegue visualizar. Poxa, é um paciente que estava só apresentando febre e diarreia, provavelmente não era Covid, mas no final das contas era Covid. Então, a gente já pode imaginar, é um paciente que tinha alguma comorbidade, era diabético, era hipertenso, era algum imunossuprimido, algo que possa ter levado a esse óbito. Então, todo óbito que ele é suspeito e confirmado, a gente preenche essa ficha de investigação e envia para o Estado, tá? Outra pergunta com relação aos óbitos é como é feito o preenchimento da declaração de óbito quando o caso ainda é considerado suspeito e quando é confirmado. Exatamente. Aí chega na questão da pergunta anterior. Quando o óbito ele é suspeito, o médico ele deve preencher na declaração de óbito, na parte 1, que a gente chama como síndrome respiratória aguda grave, somente. E na parte 2 é se o paciente tem alguma comorbidade. É hipertenso, então hipertensão, diabetes, doença renal crônica. Então a DO, né, a declaração de óbito, ela não sai do hospital com diagnóstico de COVID sem resultado de exame. Não sai. Sai como síndrome respiratória aguda, que pode ser por vários outros vírus, né? Não necessariamente só a COVID-19. Quando o paciente ele já é confirmado, a gente já tem um laudo, já tem um exame confirmando o óbito dele, então, na DO, na parte 1, entra a COVID-19, a infecção pelo coronavírus. E na parte 2, entra as comorbidades que o paciente apresentava. Então, óbito suspeito, ele não deve sair com diagnóstico de COVID sem que a gente tenha um resultado em mãos, positivo ou não. Às vezes é um óbito que era suspeito, saiu na declaração de óbito como síndrome respiratória aguda, e no final das contas ele não tinha Covid, né? Não morreu de Covid. Aconteceu isso, então? Já aconteceu. Não com o resultado Covid, né? Não com a DO com Covid, mas acontece muitas vezes da gente suspeitar, faz a coleta, o médico dá a DO como síndrome respiratória aguda e no final o resultado ser negativo. Então, o que é que acontece? Se for negativo, a gente não já investiga, manda para o Estado, ok. Se for positivo, com esse caso suspeito, a gente também investiga e envia para o Estado e o Estado muda a causa óbito. Tá? Ele coloca no lugar de CIRAG, ele coloca infecção pelo coronavírus para poder entrar no dado estatístico. Então, não sai declaração de óbito, na verdade, não pode sair óbito suspeito com diagnóstico de COVID-19. Tá? A que você atribui toda essa confusão que houve e esses números que, de certa forma, foram alarmantes e essas confusões que aconteceram? Muito se deve também pela questão das pessoas estarem assustadas, foi tudo muito rápido, tudo muito novo, mas você que lida diretamente com os dados e que precisa coletar tantas informações de uma maneira tão precisa, a que você atribui essas condições que aconteceram? Eu atribuo as pessoas não acreditarem que esse vírus ele pode matar, né? Você pode ver que a maioria das pessoas pelo menos que eu vejo, né, nas redes sociais, que reclamam, que falam, são pessoas que têm pouca informação ou que muitas vezes nem sabem direito o que estão falando. E eu atribuo também muito aos fake news, né? As pessoas começam a compartilhar coisas que não existem, né, coisas falsas, onde foi encontrado caixões com pedras dentro e enfim. Então as pessoas elas se influenciam muito por essas informações. Eu não sei porquê, a informação boa era que é para ser bem compartilhada, mas geralmente esses fake news aí, então, pelo que as pessoas veem ou por não acreditar que o vírus ele pode realmente matar, acaba gerando esse conflito aí de achar que todo mundo que morre hoje é Covid, mas que a gente sabe que não. Né? Como tu falou, eu estou lá dentro e a gente sabe como é que funciona esse fluxo. O óbito jamais ele vai sair na declaração como óbito confirmado sem que a gente tenha um resultado. E como é que é lidar com não só com os números locais, mas também da região? A gente fala de um hospital aqui que é um hospital regional, são vários municípios atendidos. Como é essa comunicação diária com as outras cidades, com relação aos pacientes que vêm, com os dados que vêm, as informações incompletas? Como é que vocês recebem esses pacientes aqui? Fala um pouco sobre isso.
Vê só, além da gente ser um hospital regional, o nosso hospital está disponível na central de leitos, na regulação do estado. Então, a gente não só recebe pacientes, né, daqui da 6ª regional, com os municípios daqui da regional, né, 13 municípios. A gente recebe paciente de Caruaru, a gente recebe paciente de Belo Jardim, Jataúba, cidade longe pra caramba, mas é onde tinha um leito disponível. Então, quando vem para cá, geralmente, a gente inclusive recebeu a orientação de, se eu vou transferir um paciente, o ideal é que a notificação e a coleta seja feita na unidade fim, para onde eu estou transferindo um paciente, porque fica mais fácil da gente monitorar o caso e evita uma dupla notificação, né? Então, às vezes, o paciente ele vem para a gente, quando chega, a gente faz a coleta do exame, quando sai o resultado, a gente confirma, né? Liga para eles, faz a notificação ao estado, avisando, né, que aquele teste é positivo, e geralmente assim, é tranquilo, a nossa relação é boa, a gente consegue ter um bom contato com eles para dizer os casos confirmados. Às vezes eles ligam para a gente para saber como é que o paciente está evoluindo, se já tem resultado de exame, então é bem tranquilo. Para que se tenha essas informações é necessário os testes, né? E outra pergunta interessante com relação a isso é quando o paciente está interno no ambiente hospitalar, qual é o exame realizado para que vocês tenham esses dados apurados? Pronto, depende bastante, né? Se é um paciente que ele se enquadra em síndrome respiratória aguda grave, que já é um paciente interno, o ideal é que seja feita coleta de suave. Porém, a coleta de suave ela vai ter um tempo, porque senão, se passar desse tempo, ela se torna uma coleta inoportuna. Então, o ideal é que a partir do 3º ao 7º dia, podendo ser colhido até o 10º dia. Então, o ideal é que seja feita a coleta do suave, tá? Ingrid, eu quero agradecer a você, devido às recomendações que a gente está seguindo com relação à aglomeração e distanciamento. Nós vamos ter 2 convidados hoje, e o próximo convidado, que é o Ayrton, já está nos bastidores aguardando, então a Ingrid vai ter que sair para que o Ayrton venha, mas eu quero agradecer a tua participação, Ingrid, foi muito esclarecedor, e o espaço é teu para tuas considerações finais. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu amo falar de epidemiologia. Eu acho que muitas pessoas precisam conhecer, né, o nosso trabalho, como é que funciona. E foi incrível. Muito obrigada mesmo. Obrigado você. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez agradeço o carinho da sua audiência. Lembro novamente das nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, transmitindo diretamente
de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. E lembro também das opções, tanto no canal N2 Educação, nas quintas-feiras, a partir das 8 da noite, e a reprise também na tela da TV Nova, todos os domingos, a partir das 11h30 da noite. Agora conosco, Ayrton Bezerra. Ele é biólogo e analista clínico, está aqui com a gente também. A Ingrid saiu, ele ficou agora porque a gente está seguindo, claro, as recomendações de distanciamento, de higienização, microfones higienizados, a distância segura, tudo para levar a informação correta e precisa para você. Ayrton, seja bem-vindo. Obrigado, Tiago. Eu queria agradecer pelo convite. Espero que eu consiga tirar as suas dúvidas e as dúvidas de quem está assistindo, né? Pois é, Ayrton, a gente vai falar agora sobre os testes, né? A gente encerrou o último bloco falando com a Ingrid a respeito um pouco da área dela, dessa vigilância, e aí entra você com a questão dos testes, a importância dos testes realizados. Já queria que você começasse falando a respeito de quais são esses testes para o diagnóstico da Covid-19, falando um pouco sobre eles e como eles são realizados. Então, atualmente a gente tem 4 tipos. A pesquisa de antígenos, que ela é realizada através de um exame parecido com o SWAB, de uma coleta parecida com o SWAB, é com cotonete, porém a gente vai estar fazendo a leitura dos antígenos. O cotonete vai na via nasal, né? Isso, é um raspado nasofaringe com cotonete, que a gente vai rapar lá na nasofaringe, retirando ali uma secreção para poder tentar identificar os antígenos. Ele é o analisado, não é isso? O antígeno é um organismo invasivo que ele vai possibilitar a criação de anticorpos. Aí tem o teste rápido, sorológico e a sorologia. E esse teste rápido também pode ser feito através da punção digital. A punção digital é um furozinho que dá e vai colher ali uma gotinha de sangue, aproximadamente 10 microlitros, colocado lá em um sabonete, uma placazinha, coberta de anticorpos, que, com o auxílio de um reagente, vai então possibilitar a identificação desses possíveis anticorpos do SARS-CoV-2 do Covid. Tem a sorologia onde vai ser dividido IgM e IgG. O que significa esses dois termos? São proteínas. IgM é quando se detecta IgM reagente, significa que você está com o vírus ativo e em transmissão. E o IgG significa que você já passou pelo período de transmissão, já passou pelo período de reação e você agora está, entre aspas, imune. A gente não pode, assim, afirmar que nós estamos que as pessoas estão imunes ao Covid-19, porque ainda não é comprovado cientificamente que uma pessoa fica totalmente imune à doença. E tem o RT-PCR. O RT-PCR é a pesquisa em tempo real, que é capaz de identificar depois de horas que se você se contaminou. Por exemplo, eu acabei de me contaminar, 7 horas da noite. Depois de 3 horas, eu posso fazer já o RT-PCR e vai ser capaz de identificar. Por quê? Porque o RT-PCR vai fazer a leitura do RNA. O RNA é parte do DNA, que é o RNA o mensageiro. É aquele que vai passar as informações para o organismo, que vai identificar as infecções, que vai causar as infecções. Então esses testes, eles já existiam ou foram testes que foram desenvolvidos exclusivamente para detectar a Covid? Eles já existiam, já serviam para detectar outras doenças ou foram desenvolvidos agora? O RT-PCR ele existiu através da biologia molecular. Ele identifica não só o Covid, mas também outras doenças. Ele vai identificar qualquer tipo de RNA. O teste rápido não existia, mas ele foi criado. Mas existe sim outros testes rápidos para determinadas doenças, como é no caso do HIV, da AIDS, da sífilis, da hepatite. E a pesquisa de antígenos também já existia, que já é a pesquisa de patógenos, de causadores de doenças. Só foram readaptados, né? Foi feito novas releituras. Você que trabalha nessa área dos exames, enfim, biólogo, como é que foi para você lidar com essa pandemia agora? Com tudo novo, com todas as informações novas, os dados novos, as testagens novas. É um aprendizado também, você tem que estar se reinventando, aprendendo mais coisas, não é isso? Foi um grande desafio, porque
foi uma coisa totalmente nova, que a gente teve, principalmente os analistas tiveram que se doar, jogar a cara de novo nos livros para aprender todos os processos de multiplicação e proliferação do vírus. Foi muito desafiador também pegar a responsabilidade de estar lá na frente no diagnóstico de todas as pessoas. Eu falo aqui no regional a gente faz o sorológico, teste rápido. Então, o desafio maior é dar o resultado às pessoas, a reação que elas têm. Porque a preocupação eu estou leve, mas eu ainda posso transmitir para outras pessoas e para o pessoal da minha casa, como é que é? Como é que vai ser? Tensão constante, né, Ayrton? Outra pergunta sobre os testes aqui é quanto tempo leva em média para sair o resultado do SWAB? Teoricamente é até 96 horas. Porém, o LACEN, o laboratório de Pernambuco, ele está superlotado. Então vai variar muito. Nos casos de óbito, é mais rápido. Pode sair em até 72 horas. Mas os casos de pessoas com sintomas leves, pode gerar aí em torno de 9, 10 dias. A gente tem a participação de alguns telespectadores que nos enviaram vídeos perguntando para você a respeito dos testes. A gente vai acompanhar agora a pergunta da Laisa. Vamos ver. Oi, boa noite. Meu nome é Laisa e eu queria saber qual é o teste mais indicado para as pessoas que estão no início dos sintomas. Laisa, eu recomendaria o RT-PCR ou a pesquisa de antígenos. O RT-PCR é a leitura do RNA, então é logo no início. E ele pode ser feito entre do 7º até o 10º dia de sintomas. Após esses dias, vai ser uma coleta inoportuna, porque o RNA ele já pode ter se debandado para o organismo e aí vai ser muito difícil de ser encontrado na nasofaringe. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né, Ayrton, com relação aos sintomas e quando fazer e como fazer o teste, né? É importante você lembrar novamente quais são os sintomas que caracterizam a doença para que as pessoas entendam e saibam o momento para fazer o teste. Então, febre, não é isso? Febre, tosse, dor de cabeça, uma dor no corpo muito intensa. Tem algumas pessoas que estão tendo diarreia, vômito. Então, assim, são sintomas que estão bem semelhantes aos sintomas de dengue, de chikungunya, de zika. E agora, principalmente no período que nós estamos aí da revitalização, né? Que todos os anos a gente tem uma doença endêmica e todos os anos a gente passa por esses períodos, que é a dengue. E já tem muitas pessoas diagnosticadas com dengue. É importante a gente lembrar isso, né, Ayrton? A Covid está aí, está em preeminência, lógico, é o que tem se falado, mas as outras doenças continuam, Continuam existindo. Continuam as doenças como a dengue, como a zika, como a chikungunya. Como é que está sendo lidado também com o diagnóstico dessas doenças, com os casos que chegam no hospital? Então, por serem sintomas bem parecidos, atualmente, né? Quando uma pessoa ela é diagnosticada com um resultado não reagente, a recomendação é procurar um médico e tentar fazer uma sorologia para uma dessas outras doenças. Porque já foi descartado o Covid, então pode ser uma das demais. Mais uma pergunta, Ayrton, como saber qual o tipo de teste ideal para se realizar? Como é que o paciente sabe, como é que a pessoa sabe, com que relação ela entende? Porque não são informações que a gente encontra fácil, né? Você está trazendo informações técnicas, RT, PCR, são dados técnicos, mas a pessoa leiga, como é que ela pode fazer para entender qual teste ela deve fazer e onde fazer? Veja, existe uma grande preocupação entre as pessoas de fazerem esse teste, de fazer o exame para saber se estão com Covid ou não. Só que é interessante fazer uma anamnese, ir ao médico principalmente. Tem muitas pessoas que estão tendo febre hoje. Amanhã já procuram um laboratório e já querem fazer o exame. E aí vai dar um falso positivo, um falso negativo. Por quê? Os testes rápidos e os sorológicos, eles precisam ter uma porcentagem de anticorpos no organismo. O Estado ele disponibiliza um teste que ele é sensível a 86% da duplicação desse anticorpo no organismo.
Essa porcentagem ela vai ser encontrada a partir do 7º dia de sintomas e a recomendação é fazer esse teste a partir do 7º dia de sintoma e até 72 horas após o fim do sintoma. A gente está vendo aí os laboratórios oferecendo muitos testes. Só que é necessário ter uma atenção em relação a isso. Não é simplesmente chegar e fazer. É necessário seguir o protocolo. 7 dias de sintomas e 72 horas após o término dos sintomas. A maioria das pessoas, no 7º dia, quando estão com Covid, no 7º dia de sintoma, já vai dar um reagente. Mas outras pessoas não, porque é de organismo para organismo. Eu posso ter um metabolismo mais acelerado que os demais, mas outras pessoas não. Então, pessoas assintomáticas, principalmente, pode acontecer de reagir? Pode. Por quê? Adquiriu parte do vírus da multiplicação de outra pessoa, que já foi um sintoma leve. Então, uma pessoa geralmente com sintoma leve, ela nunca vai passar o vírus para outra pessoa, transmitir para outra pessoa, com sintomas mais graves que o dele. Sempre vai ser com sintomas leves, com exceção de quem possui comorbidade. Que comorbidades são essas? Pessoas que têm problemas renais, que têm diabetes, que têm problemas cardíacos, pessoas que têm câncer. Isso são comorbidades. É o chamado grupo de risco, né? Justamente, chamado grupo de risco. Por quê? O vírus ele vai procurar a parte mais sensível do seu corpo. Então, sei lá, eu tenho um problema renal e eu não sei. E aí eu contraí esse vírus. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, o vírus ele vai diretamente para o rins. Por quê? O SARS-CoV, ele é coberto por uma camada de lipídios. Então, ele vai procurar as células gordurosas, as células mais ricas em lipídios. Então, é por isso que as pessoas obesas são mais propícias a chegar a um óbito. Porque o vírus ele vai se multiplicar de uma forma mais acelerada em células ricas em lipídios, gordurosas. Dado interessante, né? Você que estuda tem todas essas informações que lida diretamente com o problema. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Saúde em Evidência. Até já! Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa.
Cuidar da saúde com segurança e confiança é essencial. Por isso, o Laboratório Labopac oferece atendimento humanizado com equipe especializada e tecnologia em diagnósticos, trazendo cada vez mais inovação em análises clínicas. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Alagoinha, Arco Verde, Belo Jardim, Pesqueira, Poção, Venturosa e Sanharó. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez, agradeço o carinho da sua audiência nesse encontro marcado que a gente tem aqui todas as quintas-feiras, diretamente de Arco Verde para todo o estado de Pernambuco. Eu lembro mais uma vez para você acompanhar as nossas páginas, tá? Facebook e YouTube da TV LW, também o Instagram, diretamente de Arco Verde, transmitindo para você. E também você pode assistir no canal N2 Educação. É mais uma opção para você acompanhar o Saúde e Evidência. Também na quinta-feira, a partir das 8 da noite. A reprise, na tela da TV Nova, todo domingo, a partir das 11h30 da noite. Conosco, o Grupo LW, Laboratório Labopac, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Aí então a gente já vai para mais um vídeo de mais um participante, mais um telespectador que mandou uma pergunta para você. É o Davidson. Vamos acompanhar. Boa noite. Eu queria saber quais dos testes é mais confiável para saber se eu tive ou se eu estou com Covid-19. Obrigado. Davidson, vê só. Para você saber se você já teve contato com o vírus ou se você está com o vírus, a recomendação é que você faça uma sorologia da forma qualitativa. Por quê? Tem dois tipos de sorologia. Tem a sorologia quantitativa e a sorologia qualitativa. Na sorologia qualitativa, você vai estar medindo, fazendo a leitura ali da qualidade dos anticorpos. E na sorologia quantitativa, você vai estar vendo ali a quantidade de anticorpos que você tem atualmente no seu organismo. Então, é mais confiável você fazer um quantitativo, porque você vai saber em números a quantidade de anticorpos que você tem atualmente. E na forma qualitativa, não. Você só vai saber se você tem o anticorpo ou se você não tem o anticorpo. E que muita gente não está sendo contaminada de uma forma tão leve que não está conseguindo adquirir anticorpos. Então você pode ter tido, mas foi de uma forma tão leve que na sorologia não vai dar o diagnóstico, que você teve o contato com ele. Alguma diferença na eficácia, Ayrton, com relação ao teste que você falou, que é feito de forma nasal, e o teste que é coletado sangue? Alguma diferença no resultado, na qualidade dos resultados? Ou cada um tem o seu método e cada um tem a sua eficácia? Então, cada um tem o seu método e tem a sua eficácia. A pesquisa de antígenos, dos patógenos, ela deve ser feita no início dos sintomas. Então não adianta fazer depois. E o teste rápido, ele precisa seguir o protocolo. Você precisa você não pode ser negligente com você mesmo. Você não pode mentir para um laboratório. Você não pode chegar lá e dizer, eu já estou com mais de 7 dias de sintomas só para fazer o teste. Não vai adiantar de nada. Você vai estar sendo negligente com você mesmo. Então não vai ter eficácia nenhuma. Então, a eficácia vai na sua fala, no seu diagnóstico. E principalmente na anamnese que deve ser feita pelo médico. Então vamos lá, eu sou o paciente, estou tendo sintoma hoje, Ayrton. Comecei a tossir, febre, coriza. O que é que eu devo fazer? Qual é o exame que eu devo... Para deixar bem claro assim, para as pessoas que têm menos experiência e são mais leigas no assunto. Eu comecei a ter esses sintomas hoje. Qual o próximo passo? Então, hoje, você faria, então, uma pesquisa de antígenos. Hoje. Porém, você agravou e precisou ir para uma unidade hospitalar. Então, na unidade hospitalar vai ser feito um RT-PCR, que é para ver a leitura em tempo real. Por quê? A pesquisa de antígenos, ela pode ser vigente a partir do momento que você sente, mas ela pode ser eliminada com o tempo. Então, se você começou hoje, a melhor coisa é procurar uma unidade hospitalar, porque lá é que a gente vai poder
analisar e ver qual vai ser a eficácia para o seu caso. Outra situação, eu não tenho sintoma nenhum, mas por um acaso soube que tive contato com alguém que teve. O que é que eu faço? Qual é o passo que eu devo tomar? Você vai procurar uma unidade hospitalar e, se você tiver como, você procura um laboratório, agenda e vai fazer lá uma sorologia quantitativa, que ela vai medir vai sair em média o resultado em média 48 horas ou até 72. Que aí você vai saber então se você teve de fato contato com o vírus. Terceiro exemplo de paciente é aquele que já passou os 7 dias, que são os dias recomendados, não é isso? Estou fazendo aqui o papel do paciente para deixar bem claro para o nosso telespectador. Passados esses dias, o que é que eu devo fazer? Qual o passo que eu devo tomar? Aí você pode fazer um teste rápido ou um sorológico. Então, o sorológico é quando a gente faz a coleta de sangue, que vai separar as hemácias e o soro. Então, quando a gente separa as hemácias e o soro, nós vamos poder encontrar apenas os anticorpos no soro, sem a mistura das hemácias, sem a mistura das células. E está sendo feito muito a punção digital, que é um furozinho, a punção distal. Só que na punção distal, a sensibilidade ela vai ser menor, porque ali vai estar uma mistura de anticorpos e células. Então, a recomendação é ser feito um sorológico, um teste rápido, após os 7 dias de sintomas. Ficou mais claro para o nosso telespectador, não foi aí? A gente tem mais uma pergunta, dessa vez foi a Albaniele que nos enviou. Vamos acompanhar. Fiz um teste rápido para Covid, cujo resultado foi IgM reagente. O que isso significa? Albaniele, isso significa que você está com o vírus ativo e em transmissão. Então, a recomendação é você procurar imediatamente um médico para poder fazer o tratamento adequado para você. Ayrton, me explica melhor essa questão do falso positivo e do falso negativo. Quando é que isso ocorre? A pessoa faz o exame, a gente viu a pergunta da Albaniele com relação ao IgM reagente. Tem essa denominação, né? Reagente e não reagente. Quando a pessoa faz e dá o falso positivo e falso negativo, o que quer dizer isso? O falso negativo ele vai acontecer quando as pessoas são negligentes com elas mesmas. Por exemplo, ela chegou no laboratório e disse que estava com 7 dias de sintomas, porém não está. Então pode acontecer do resultado ser um falso negativo. E o falso positivo é quando acontece uma reação cruzada. Como é que essa reação cruzada ela vai acontecer? Quando a pessoa ela tem uma doença autoimune. Então pode acontecer uma reação cruzada, porque pode haver uma confusão entre os reagentes e supor que a doença autoimune é o coronavírus. É tudo novo para todo mundo, né, Ayrton? Novo para vocês que lidam na linha de frente, para a gente que está se habituando também a saber o que não é. Tem a ansiedade de muitas pessoas com relação a saber o que é logo, né? Se está contaminado, se não está. Infelizmente, é uma coisa que a gente vai lidar ainda por um bom tempo, né? Outra pergunta para você é com relação ao teste rápido. Como é que ele é realizado? Então, o teste rápido ele é feito através da punção distal ou através da separação do soro das plaquetas. A separação dos soros, que a gente vai chamar de sorológico, ele é feito através de uma coleta venosa e a punção distal através de um furozinho no dedo. Como aquele exame de diabetes, né? Como o exame de diabetes. Parecido, isso, não é isso? Isso. Outra pergunta interessante para você. Quais os efeitos no Covid no organismo e a ativação do vírus altera alguma taxa do sangue? Então, o que a gente vem observando é que as pessoas estão ficando com sequelas em até 3 meses. Principalmente nas taxas de TGO, TGP, de ureia e creatina. O que são essas taxas? Né? TGO e TGP são as taxas do fígado. E ureia e creatina são as taxas do rins. Elas estão ficando bem alteradas. E principalmente a albumina, que também é uma taxa do fígado. Tem algumas pessoas também que estão ficando com alterações nos seus leucócitos. Tem outras que estão ficando com alterações nas taxas de triglicerídeo, principalmente. Vai acontecer um aumento do triglicerídeo do colesterol, por se tratar de ser um vírus coberto de lipídios, ou seja, de gordura. Essas taxas elas tendem a aumentar bastante.
Quer dizer que isso são dados que vocês já têm confirmados com relação a esses efeitos que o vírus traz no organismo, é isso? Justamente, é o que a gente vem observando Algo em parecido praticamente todos. com o que foi visto com a chikungunya, as sequelas que ficaram. Como é que foi esse período? Você também trabalhou nessa fase da Zika, da chikungunya. Foi uma doença nova que chegou e que trouxe uma pancada de informações também. Como é que você está vendo os dois momentos? Então, eu não trabalhei durante a doença da chikungunya. Porém, as pessoas ficam com sequelas nas articulações, na chikungunya. E o Covid não. As alterações são nas taxas do sangue. Colesterol, triglicerídeo e entre outros. Isso pode acarretar o que, Ayrton? O que é que isso pode causar? Essas taxas, esses aumentos, eles podem gerar infartos, pode ocasionar a morte, pode levar a hepatite, no caso das taxas de TGO e TGP. Pode acontecer em desenvolver problemas renais, no caso da ureia creatina, das taxas de ureia creatina, e entre outras comorbidades. Com relação a esses dados, a gente nos primeiros blocos a gente conversou com a Ingrid a respeito da importância do trabalho dela nesse momento de pandemia e dos dados que são tão importantes. Você, como é que vê a importância do teu papel de biólogo, de analista clínico, analisando esses exames, esses resultados, para passar essas informações corretas, não só para a sociedade, mas para as autoridades de saúde? Então, os biólogos, eles sempre foram vistos mais na área ambiental. E poucos eram notados na área da saúde. Eu me sinto bem orgulhoso por ser biólogo, porque através da biologia molecular, que é um mecanismo utilizado apenas por biólogos, a maioria, a gente pode identificar. Então, o meu papel é dar o diagnóstico. O primeiro, que é para a pessoa poder iniciar o tratamento. Ayrton, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. A gente chegou ao final Obrigado. do programa. O espaço é teu para as considerações finais. Então, eu só tenho a agradecer. Espero que tenha suprido com as perguntas. E só isso. Quero agradecer a você o carinho da sua audiência. Quero lembrar que você pode acompanhar a reprise do nosso programa no próximo domingo e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Agradecer a nossa equipe, o Arne Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite e na direção geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.